Esse é o bate-papo de hoje. Vamos começar aqui o capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. Primeiro evangelho depois na mudança ali, no Novo Testamento, né? No capítulo 3, vem falando do batismo de Jesus Cristo, termina com o batismo de Jesus Cristo, né? E aqui começa, depois do batismo, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então eu vou ler aqui, tá? Capítulo 4, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele respondeu e disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: A seus anjos ordenará a respeito de ti, e eles te levarão em suas mãos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo levou-o ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então deixou o diabo, e eis que se achegaram anjos e o serviram. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, junto ao mar, nos confins de Zebulon e de Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías, quando disse: Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar do outro lado do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e na sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Andando Jesus junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu. Seu pai, consertando suas redes, e os chamou. E eles, deixando naquele instante o barco e seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. E propagou sua fama por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos que se encontravam mal por diversas enfermidades, os que tinham graves sofrimentos, os endemoniados, os lunáticos e paralíticos, e os curou. E muita gente o seguia da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Bom, gente, essa foi a leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus. E a gente tem muita informação aqui, né? Primeiro, a tentação de Cristo, né? Tem o início do ministério de Jesus aqui, né? Tem a pregação na Galiléia, curando os enfermos, né? Então a gente tira aqui que o diabo, o mal, né? Ele te cerca de todas as formas, ele te leva muitas vezes para o meio do deserto, né? Isso com a permissão de Deus. Por mais que você saiba que você é filho de Deus, que você tenha Jesus no coração, que você pratique o bem, muitas vezes o seu espírito, você é tentado a ir para um deserto. E nesse deserto, o mal, ele vai te oferecer uma saída. Muitas vezes a saída tem relação com prazer, com glória, tudo que é bom para você, que você acredita que vai te levar para o caminho bom. São coisas externas, nunca são coisas internas, coisas interiores, coisas espirituais. O mal, o diabo, ele sempre te oferece as coisas externas, aquelas coisas de fora, aquele prazer exterior, né? E aqui ele diz, ele demonstra o poder dele, né? Ele demonstra a fé dele em acreditar
nas escrituras que foram ditas lá atrás do Antigo Testamento, né? Ele tem fé no Pai dele, no Deus, né? E ele tem autoridade e tem poder, e ele manda se retirar em nome de Deus. E nós temos esse poder, né? Nós podemos, desde que cremos, desde que acreditemos, que tenhamos fé, que fazemos a coisa certa, nesse poder. Aí Jesus inicia o seu ministério, né? Chamando as pessoas para o seguirem, né? E as pessoas, sem pestanejar, o vão, sentem a diferença nele, né? E ele começa a curar as enfermidades. Bom, gente, eu posso ficar falando uma vida inteira só sobre isso aqui. O mais interessante é vocês ouvirem essa palavra, esse capítulo. Se puderem, dar uma lida. Leia um antes, o 3 novamente. Leia o 4, leia o 5. Sempre que você for ler um versículo na Bíblia, leia um antes, leia um depois, para você entender mais ou menos o contexto. E essa mensagem que eu tiro de hoje é essa, sabe? Principalmente isso aqui. Muitas vezes você vai ser levado ao deserto, ou você mesmo se colocou, ou a vida te colocou. Não interessa o porquê. A princípio, o importante é: não se entregue às coisas exteriores, aquelas coisas que vão te dar o prazer de fora, né? Sim, busque aquelas do interior. Essas são mais difíceis, essas podem ser muitas vezes mais dolorosas, mas essas são aquelas que vão te dar a real, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Bom dia para vocês, um beijo no coração, fiquem com Deus, amém.